Olá, meus irmãos, graça e paz. Olha eu aqui outra vez, passando para vos trazer uma palavra de Deus. Nesta oportunidade, quero louvar a Deus pela tua vida, te agradecer pelo apoio e incentivo e pedir para que você venha curtir esse vídeo, compartilhar, comentar para nos apoiar. Nesta oportunidade, queremos falar sobre a boa notícia. O que seria isso basicamente? Jesus, então, no capítulo 16, versículo 15 de Marcos, está escrito: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A palavra Evangelho, no seu sentido, significado mais simples e objetivo, é boas novas ou boa notícia. Basicamente, Evangelho significa boa notícia. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos e para os demais ali, para eles irem pelo mundo e levar e pregar a boa notícia, levar às pessoas a boa notícia de Deus, que é o Evangelho, a boa notícia de Cristo, que é o Evangelho. Aquilo que Cristo tinha feito por eles, pelo povo da época, e o que Cristo fez na cruz, que foi morrer, e falar também sobre sua ressurreição e sua volta. Então, esta notícia é chamada de boa notícia, que é Evangelho. A Igreja de Jesus Cristo, nós, à semelhança dos discípulos, nós também, que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos esta mesma responsabilidade. Qual? A responsabilidade de levar a boa notícia de Jesus Cristo, que é o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. Então a Igreja de Jesus Cristo tem esta macro oportunidade, que é de levar a boa notícia, de levar a boa notícia para as pessoas. No mundo em que nós estamos vivendo, a época, o século em que estamos vivendo, é um século pós-moderno. E neste século pós-moderno, século XXI, nós temos acesso ao mundo inteiro, pelo mundo, pelas redes sociais. Temos notícias do que acontece em todo o mundo por questão de segundos. Nós temos em nossas mãos o que acontece em todo o mundo, através de um celular conectado à internet. E na maioria destas notícias são notícias ruins, são notícias desagradáveis. E assim está todo o mundo cheio de notícias ruins, cheio de pessoas que têm a responsabilidade de trazer essas notícias ruins. Os jornais, os telejornais, as plataformas digitais e tantas outras coisas ou meios de comunicação que estão aí nos trazendo todo dia ou diuturnamente notícias, na sua maioria, notícias ruins. Todavia, a Igreja de Jesus Cristo, aquela a quem Deus constituiu nesta terra, sendo ela mesma sua representante legal, ela e somente ela tem a boa notícia em um mundo contaminado, em um mundo entregue às suas vaidades, em um mundo que jaz no maligno, em certa influência pelo maligno. A Igreja de Jesus Cristo, que ainda está neste mundo, ela tem boas notícias. Glória a Deus. Então, a igreja, ela tem boas notícias em meio ao mundo onde só tem notícias ruins, onde só tem mal, catástrofes, destruições, perdas, lamento, morte, choro.
A igreja de Jesus Cristo se manifesta pelo poder do Espírito, pelo poder do Evangelho, ela se manifesta com boas notícias. Que boas notícias são essas? As boas notícias com a qual a igreja de Jesus Cristo se manifesta para o mundo é o Evangelho, é a história de Jesus, são os acontecimentos, fatos históricos, é aquilo que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus pode fazer pela vida de todos nós pecadores. Glória a Deus. Então o Evangelho é uma boa notícia para os pecadores. O Evangelho é uma boa notícia para os perdidos. O Evangelho é uma boa notícia para os desesperançosos. O Evangelho é uma boa notícia para os fracos. Para os que não têm esperança, o Evangelho é a boa notícia de esperança. Para os fracos, o Evangelho é a boa notícia que traz força. Para os perdidos, o Evangelho é a boa notícia que eles apresentam caminho. Para aqueles que estão desnorteados, o Evangelho é a boa notícia que lhes dá direção. Para aqueles que estão no caminho da morte, o Evangelho é a boa notícia que lhes apresenta o caminho da vida. Para aqueles que não conhecem a verdade, o Evangelho é a boa notícia que é a própria verdade, lhes apresenta a verdade viva, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então o Evangelho é a boa notícia de perdão para aqueles que não tinham esperança de perdão. O Evangelho é a boa notícia de vida para aqueles que estavam destinados à morte. O Evangelho é o poder de Deus, é a boa notícia do poder de Deus que se revela para salvar todos nós pecadores. O Evangelho é a boa notícia que um bom homem morreu, que o Filho de Deus morreu, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas que através da crença nele, da fé nele, tenha vida para sempre, vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então, em meio a este caos, a essa destruição, a essas catástrofes, em meio a tanto desespero, a tanto choro, a tantas perdas, em meio a tanto desespero, aparece a igreja de Jesus Cristo, sua representante legal, com boas notícias. Glória a Jesus. A igreja tem boas notícias de salvação, boas notícias de redenção, boas notícias de santificação, boas notícias de perdão, boas notícias que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estou passando aqui para dizer que a igreja é uma propagadora, a igreja tem a boa notícia para você. Então, nós, a igreja, o que compomos a igreja, nós temos a boa notícia que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Obrigado por assistir esse vídeo e que Deus te abençoe hoje e sempre.